Ex-cristãos, qual foi o comportamento, incidente que finalmente os pressionou a deixar a igreja? Sério. A total hipocrisia de ser dito para amar a todos e depois ouvir a lista de pessoas que não estão na categoria todos: gays, pessoas de outras religiões, pessoas de outras raças, etc. Acredito que qualquer Deus que seja tão mesquinho, julgador e imperdoável como nós podemos ser, não um Deus que vale a pena ser adorado. Cada pequena igreja tem sua própria interpretação do Evangelho. Mas se você não prescrever a essa específica, não irá para o céu. Eu acredito em ser uma boa pessoa, fazendo o melhor para viver uma vida que não prejudique os outros. Em resumo, eu acredito em caminhar, não em falar. Se isso me deixar em um buraco ardente, estou bem com isso. Estarei na companhia de algumas pessoas incríveis que perderam também nessa lista. Concordo plenamente. Meu pai cristão. Minha mãe não era. Meu pai uma pessoa muito difícil de estar por perto, altamente crítico dos grupos que você mencionou, mesmo quando ela diz que não, tem um problema de temperamento, fala rudemente com as pessoas, entre muitas outras coisas. Minha mãe não estava. Ela não ia à igreja ou acreditava nela, mas era a mulher mais abnegada, compassiva, bondosa e sem juízos de valor que você poderia desejar conhecer. Eu luto para acreditar que Deus poderia condenar uma pessoa tão bela ao inferno e meu pai ao céu. Ela desenvolveu Alzheimer na casa dos 50 anos e morreu há alguns anos. Meu pai começou a levá-la à igreja quando ela teve Alzheimer, o que ela nunca fez, e também doou 5.000 libras de seu dinheiro em seu testamento para a igreja. Ainda hoje, ela fez isso até hoje. Eu não sou religioso, mas tenho certeza de que ele ficaria muito contente se tivesse Alzheimer, e eu comecei a levá-lo a uma mesquita toda semana e dei parte de sua herança a essa mesquita quando ela morrer. Hipócrita. O Alzheimer, uma doença cruel e indiscriminada. Ela nos rouba aqueles que amamos, muito antes de eles realmente nos deixarem. Lamento muito a sua perda. Parece que nossas mães teriam tido muito em comum. Eu perdi a minha muito de repente quando ela tinha 61 anos. Ela me ensinou a ler, a ser curioso, a questionar, a testar o conhecimento e a crença. Acima de tudo, ela me ensinou o valor do conhecimento, da bondade, da compaixão, da empatia e da graça. Ela tinha fé, mas era a pessoa menos julgadora que eu já conheci. Acho que foi errado de seu pai levá-la à igreja quando ele sabia que ela não acreditava e que não era o que ela teria escolhido. Isso é algo com que ela terá que conviver. Você acertou em cheio quando disse: eu luto para acreditar que Deus poderia condenar uma pessoa tão bela ao inferno. Se existe um Deus de ela é um Deus de todo amor envolvente. Então pareceria terrivelmente mesquinho para ele condenar pessoas incríveis a uma eternidade de inferno simplesmente por ser diferente. Não, eu simplesmente não acredito nisso. Eu estava envolvido como voluntário em alguns ambientes diferentes. Tive uma separação muito ruim que terminou com meu quase cocôning em mim mesmo. Eu parei de aparecer e as pessoas deixaram de se importar. Todas aquelas pessoas que me amavam tanto e estamos tão contentes de vê-lo a cada semana não me alcançavam de forma alguma. Isso foi há mais de 5 anos e eu posso contar com uma mão a quantidade de pessoas, tempos no total, que alguém estendeu a mão para me controlar. Eu estava envolvido lá há 6 anos e conhecia toneladas de pessoas. O processamento através disso me levou a ver muitas das maneiras prejudiciais e abusivas que fui tratado pela igreja. Não pessoas em se abusando de mim especificamente, mas sim interpretações equivocadas e ensinaram mentalidades que incutiram muitos comportamentos negativos. E tudo o que me deixou a braços com isso. Eu poderia ficar de pé neste sabonete literalmente o dia todo. Eu entendo isso. Estive envolvido em minha igreja por toda a minha vida. Por isso, por volta de 16 anos, e tenho sido ativo em meu grupo de jovens por 4 a 5 anos também. Quando tentei me suicidar e comecei a me retirar da igreja, não por intenso, só porque não tinha motivação para sair da cama, ninguém me estendeu a mão, nem mesmo as crianças que foram à escola comigo. Minha igreja também tinha uma escola que eu havia frequentado desde a pré-escola até a 8ª série. Eu saí do verão antes do meu primeiro ano do ensino médio. Cerca de 90% deles foram para a mesma igreja, o grupo jovem, e eu os tinha visto crescer. Comecei a frequentar a igreja do meu ex-abusivo. Eu não vou mais lá. Obviamente, felizmente, eles não me alcançam. Ninguém sequer me perguntou se eu estava bem. Minha irmã e meus pais estavam lá, mas eu não estava. Ninguém perguntou aos meus pais se eu também estava bem. Quando voltei alguns meses depois, eles mal me reconheceram. Embora eu só estivesse ausente por pouco tempo, eu não fiquei necessariamente magoado por isso. Só me fez dizer essas pessoas me viram crescer.
Porque não estariam preocupadas se eu estivesse fora. A maioria das garotas da minha idade, eu disse, mas não todas, são falsas. Especialmente para mim. Quando finalmente comecei a aparecer no grupo de jovens novamente. Eu aturo muito como Batista do Sul. Fui abusada quando era pequena. As pessoas fizeram comentários quando envelheci sobre meu corpo. Me disseram que tudo para mim bom ter bebês. Eu fiquei durante tudo isso, o que me empurrou para além do limite. Eu estava trabalhando na creche da igreja. De graça. Claro. Porque todas as adolescentes tinham que ser voluntárias lá. Uma criança estava agindo bem e me disseram para espancar a criança. Muito comum em minha igreja. Eu me recusei porque eu tinha tido aulas de educação infantil e você aprende rapidamente que espancar é inútil. Eu estava bem com outra pessoa espancando. Mas eu não queria. Eles me fizeram espancar esta pobre criança. Eu estava berrando meus olhos enquanto fazia isso. Eles disseram que eu tinha que aprender. Fazia parte de ser uma boa mãe o que Deus queria. No domingo seguinte, eles contaram literalmente essa história no culto da igreja, sobre como eu era corajosa e forte para superar minha fraqueza. Todos me elogiaram por isso. Eu estava tão enojada comigo mesma e com a igreja. E foi isso. Depois disso, eu estava pronto. Além das inconsistências lógicas que se tornaram difíceis de ignorar com o tempo, minha mãe foi um fator decisivo para perder a fé. Com minha mãe, tudo era o diabo. Masmorras e dragões, Pokémon, Harry Potter, Os Simpsons, bandas de música rock. Depois de seu tempo, claro, Mágica Reunião, a maioria dos videogames, Pro Wrestling. Tudo era o diabo. Tudo do que eu gostava era do diabo. Se eu tivesse amigos que não iam à igreja, eles eram grandes demônios. As pessoas que iam a diferentes igrejas eram pequenos demônios do tempo. Democratas, liberais, intelectuais, o governo e cientistas eram todos o diabo. Quando eu era um ativismo adolescente para as pessoas LGBT que tinha se tornado um tópico de TV em horário nobre. E melhor você acreditar que isso era o diabo. Na sua opinião, as pessoas pobres eram pobres porque fizeram algo para irritar a Deus. E eles eram o diabo. Neste tipo de ambiente, não há nada de atraente na religião. Nada que o atraia. Era inevitável que eu deixasse a fé para crescer como pessoa, ou acabasse sendo um esquisito com delírios de salões sobre o mundo. Escrevo em nome de minha esposa que era cristã católica quando ela me conheceu. Sou ateu. Mas não ostento se você não perguntar. Eu não preciso contar. Bem, nós nos conhecemos. Namoramos. Nos apaixonamos. E a mãe dela não gostava de mim. Eu era de pele escura demais. Bem, ainda sou. Não posso fazer muito sobre isso. O engraçado é que a mãe dela de várias tonalidades mais escura do que eu, sendo católica e membro de uma minoria étnica em meu país. Ela foi até seu padre local que também era uma minoria étnica. Ele falou com minha esposa sobre fé e depois me ligou. Eu nunca o havia conhecido, nem nunca me interessei por nada além de argumentos racionais. Então imagine como foi o telefonema quando ela começou a discutir em nome de Deus. Eu ri e pedi que ele colocasse Deus ao telefone. Ainda estou um pouco aborrecido por ela e não o ter feito. Ou pelo menos brincando de fingir com uma voz boazinha. De qualquer forma, eu também sou do tipo vingativo que não gosta que a religião seja abusada dessa maneira. Então eu encontrei o católico mais graduado do meu país, que por acaso era o secretário-geral, e lhe liguei, contando de forma neutra os acontecimentos, e nunca mais tive notícias do padre. Enquanto isso, minha esposa me escolheu em vez da igreja, e sua mãe lhe disse que ela foi deserdada. Seu pai, por outro lado, ficou triste ao ver que sua esposa e sua filha não se davam bem. Ela esperava que nós separássemos simplesmente porque isso facilitaria as coisas. Ela gostava de mim e não era religioso. Então nós casamos e os pais dela não compareceram. Sua mãe lhe enviou uma carta antes disso, que eu nunca esquecerei, mesmo que minha esposa tenha escolhido deixar isso para trás. Respondi de parentes com uma recomendação muito sincera a um psicólogo. Tivemos então nosso primeiro filho. E então o pai dela se fartou. Ela teve grandes conversas com a mãe dela de repente, nós estávamos de visita. Não conversamos nenhuma única vez sobre o passado, é como se isso nunca tivesse acontecido. Posso viver com isso. Entretanto, deixei perfeitamente claro para minha esposa que se sua mãe alguma vez tentar doutrinar nossos filhos para sua versão maluca do catolicismo,
Eu perderei minha merda e lhe darei uma chicotada verbal para que ela nunca mais tente novamente. Não que haja motivos para suspeitar disso, mas gosto de pensar em todos os cenários possíveis e estar mentalmente preparado para eles. Isso também significa que eu estava mais preparado mentalmente para que sua mãe mostrasse amor e carinho reais por nossos filhos. Portanto, fui eu quem uma vez lhe perguntou qual ela preferia que fosse seu título. Em minha língua nativa, temos opsis. Ela pode ser mamãe ou vovó. Ela escolheu esta última. Provavelmente porque minha esposa tem um irmão. Então quando ela tiver filhos, eles a conheceriam como papai e mãe enquanto vovó neutra. Também sou inflexível em dizer que nossos filhos mostram a ela, e ao pai de minha esposa, o devido respeito e os escutam. Nossos filhos não são batizados, isso será escolha deles mesmos. Eu não forço a fé de nenhum tipo aos outros, muito menos aos meus próprios filhos. Apenas uma vez sua mãe fez uma observação estranha sobre isso, quando nosso filho teve uma erupção cutânea, herdada de mim, de acordo com sua mãe. Isso foi talvez porque ele não foi batizado. Ela não me disse isso, minha esposa disse enquanto ria, quando estávamos sozinhos. A mãe dela nunca mais mencionou isso. E agora a erupção cutânea se foi, por enquanto, pelo menos. E eu sei muito sobre esta condição de pele para estar atento aos primeiros sinais e quais remédios são mais prováveis de funcionar.